ou melhor, versículo 7, aos Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Posso ouvir amém, irmãos? Meus irmãos, nós vamos, nessa quarta-feira, culto de ensinamento, abordar um tema muito importante para a igreja nos dias atuais. E lembrando que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, estamos vivendo dias que antecedem a volta de Jesus. Tudo que estamos vendo e ouvindo são sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos atentarmos para algumas coisas importantes para a nossa caminhada. E o tema de hoje, meus irmãos, é a importância do ensinamento da igreja, na igreja, não é? A relevância da liderança para a condução e o ensinamento da igreja. O culto de ensinamento, eu costumo falar aqui sempre, torno-me repetitivo, é um culto do crescimento, é um culto do aperfeiçoamento, não é? E o culto de ensinamento é um alerta do Senhor Jesus para nós, como igreja, é um alerta para escapar, podemos dizer, dos falsos profetas, não é? E dos falsos ensinos, dos mercenários, não é? Daqueles que se vestem de ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ficar atentos para que a gente não venha perder a nossa salvação. Imagina, meus irmãos, uma pessoa ficar 30 anos dentro de uma igreja, 20 anos, 50 anos, e Jesus volta e essa pessoa fica. Que decepção! Imagina uma pessoa que nasceu no berço evangélico, nasceu praticamente na igreja, e Jesus volta e essa pessoa fica. Então foram anos que perdidos, foram anos que de nada adiantou. Nós estamos servindo ao Senhor, estamos adorando a Ele, estamos indo na casa dEle para morar no céu. Amém, meus irmãos? O nosso objetivo, o propósito da igreja é morar no céu. Mas algumas coisas vêm acontecendo nos últimos dias. Algumas coisas que deixam a gente um pouco pensativo no que está acontecendo, principalmente no rebanho do Senhor. Algumas coisas estão acontecendo que a gente fica com aquele pensamento, com aquela suspeita, é de Deus ou não é de Deus? E como é que eu vou entender isso aí, se é ou não é? É estudando a Bíblia, é examinando a palavra do Senhor, e devemos examinar a palavra de Deus para manter a fé e permanecer na verdade. Posso ouvir amém, irmãos? Examinar a palavra de Deus, ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus ajuda-nos, pecadores que somos, a assemelharmos a Deus em caráter e comportamento. Por outro lado, se permanecermos longe da palavra de Deus, chegamos a ter suspeitas malignas e mente corrompida, e eventualmente perdemos a verdade. Veja, irmão, que quando nós nos afastamos da palavra de Deus, escute bem isso aqui, quando nós nos afastamos da palavra de Deus,
Eu não estou falando, irmão, se afastar da casa do Senhor. Sim, é importante estar aqui. Mas muita gente estão dentro da casa do Senhor, mas estão longe de Deus. Muita gente estão no meio do rebanho, mas estão longe de Deus. Eu estou falando, meus irmãos, está perto de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus, o estudo das Escrituras, nos ajuda a conhecer a Deus e nos dá forças para resistir às tentações. Todos nós enfrentamos tentações. Toda pessoa que serve ao Senhor, ele é tentado, meus irmãos. Tem as tentações, o adversário tenta de um lado, tenta de outro. E como é que eu vou resistir às tentações? É se alimentando da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos fortalece em nossos desafios. Nós estamos vivendo dias de desafios. A igreja do Senhor está vivendo desafios. Que desafios são esses, pastor? São desafios, não é? Em que querem frustrar, apagar a nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Tudo vai acontecer, escute bem, irmã, escute bem, irmão. Tudo vai acontecer daqui para frente para nos afastar de Jesus. Tudo vai acontecer daqui para frente para que nós não venhamos a ler a Bíblia. Mas ainda bem que aqui no bairro do Caju tem homens e mulheres que ainda leem a palavra do Senhor, se fortifica, louvado seja o nome do Senhor, e assim nós vamos vencendo os desafios. Desafios da família. São desafios. Quantas famílias, não é? O mundo quer separar famílias, não é? O mundo quer separar aqueles que estão juntos. São desafios. E nós, como igreja, como crente, nós sabemos que a matemática divina é multiplicar e o que, irmãos? E somar. A matemática do inimigo, o adversário de nossas almas, é dividir e subtrair. A matemática do diabo é dividir e subtrair. É diminuir. Mas a igreja do Senhor continua avançando. Posso ouvir amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7 e o versículo 24, nesse culto de ensinamento da palavra. Veja, meus irmãos, o que diz aí Mateus capítulo 7 e o versículo 24, meus irmãos. Estamos falando, os irmãos que estão do outro lado aí, pela internet, estamos falando sobre a importância do ensinamento da palavra de Deus. Mateus 7 e o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Percebe a importância da palavra de Deus, irmãos? E pratica ela. É semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu rios, assombraram ventos, combateram aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Posso ouvir amém, irmãos? Irmãos, veja a importância de ouvir a palavra de Deus. Culto de ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. Assim como alimentamos o nosso corpo. Esse corpo físico, se ele não se alimentar, ele enfraquece. Esse corpo físico, essa matéria física, esse corpo corruptível, se ele não se alimentar, enfraquece. É preciso ter o alimento.
A mesma forma é a nossa vida diante de Deus. Precisamos alimentar ela através da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém por isso, irmãos? Então, o cuidado que nós temos com o corpo físico, temos também que cuidar da nossa alma. Eu não estou aqui, irmãos, sendo contra quem cuida do seu corpo. Não sou contra. Aliás, devemos cuidar do corpo. Aí percebe que nos dias de hoje, a preocupação maior é cuidar do corpo e esquece a alma, que iremos prestar conta naquele dia. Veja, meus irmãos, a quantidade de academias que são abertas. Eu não sei se aqui tem academia ou já teve. A quantidade, se tivesse, eu ia lá. A quantidade de academias abertas, de uns anos para cá, multiplicou as academias. Aquela euforia, todo mundo correndo para cuidar do corpo físico. E se tivesse um aqui, eu ia lá para tentar pegar um pouquinho de músculo. Mas essa correria, ela é perigosa. Os que estão magros querem engordar, os que estão gordos querem emagrecer. Veja a situação. Então essa correria, corpo físico, essa beleza física não é errado, irmãos. Não é errado. Mas o perigo é que quando eu começo a voltar-me ao corpo físico, eu esqueço a minha alma diante de Deus. Quantas pessoas, aqui não é crítica não, aqui é fato. Quantas pessoas estão deixando de ir à casa do Senhor para estar numa academia? Quantas pessoas estão trocando cultos por uma academia? Aqui não é uma crítica, é fato que está acontecendo, irmão. Primeiro eu preciso entender que o corpo, ao morrer, ele volta para o pó. Essa carne vem aqui e volta para o pó. E o espírito, a alma você e eu vai ter que dar conta a Deus. Qual é a academia da alma? Pastor, me deu o endereço de uma academia da alma. Academia da alma? E tem, pastor? Tem. Pastor, eu preciso fazer essa academia. Por exemplo, hoje você está aqui numa academia da alma, ouvindo a palavra de Deus. Dá para dar uma glória a Deus, irmão? Hoje você deixou todos os afazeres para vir para a academia da alma. O que é a academia da alma? Você vai exercitando, ouvindo a palavra, meditando é um exercício também. Na academia física você tem que fazer um exercício. E também espiritualmente eu tenho que me exercitar. Como exercitar? Oração, leitura bíblica, isso tem que ser diariamente. Orar de noite, na madrugada, se possível. Amanhã você tem que orar de novo, ler a Bíblia, vir à igreja, você está exercitando. Depois da manhã você vem de novo, quer dizer, é um exercício. Amém, meus irmãos? Então veja a importância da palavra. Então, o inimigo nessa última hora da igreja, ele faz de tudo para que as pessoas venham cuidar do corpo e esqueçam a alma, que é o mais importante. Deu uma manhã, irmão, pelo menos? Amém? E quando eu começo a me preocupar com o corpo físico, automaticamente eu vou me afastando de Deus. E me afastando de Deus, eu vou ser presa fácil para os falsos ensinos, os falsos profetas, e eu vou me enfraquecendo espiritualmente. Veja o que Jesus falou em Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4 e o versículo 4, meus irmãos. Estamos falando da importância da palavra de Deus. Mateus 4 e versículo 4.
E ele, porém, aqui fala da tentação de Jesus. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o que, irmão? O homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que está dizendo aqui, irmãos? Nem só de pão viverá o homem, nem só de comida. Nem só de pão, nem coisas materiais vive o homem. Porque passa, tudo isso passa. Imagina, meus irmãos, o próprio Jesus foi tentado por Satanás. Eu estou falando de Jesus. Se o próprio Jesus foi tentado por Satanás, imagina nós, irmãos. O inimigo tenta a gente, irmão, todos os dias. Mas a diferença é se eu e você está cheio da palavra de Deus. Se eu estiver cheio da palavra de Deus, se a palavra de Deus está dentro de mim, eu vou vencer as artimanhas de Satanás. Se a palavra de Deus está em mim, o inimigo pode se levantar, mas ele se levanta para cair no nome de Jesus. E nesta noite, Deus está falando com a igreja do Caju, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta as suas mãos e adora o nome do Senhor. A palavra de Deus precisa estar em nós. Jesus venceu Satanás porque estava cheio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é importante nessa jornada rumo à terra prometida. A palavra de Deus é importante para que nós possamos chegar no céu. A palavra de Deus é importante para que eu possa permanecer firme, permanecer de pé. Não aquele crente gangorra. Já você eu mesmo quando era novinho na escola, tinha aquelas gangorras. Um sentava aqui, outro aqui. Quem já brincou com isso aqui, os adultos aí? Já, irmã Luísa? Tá bem? Olha que benção, irmã Luísa lá. Então aqui, gangorra. Um está aqui, outro está aqui. Quando um está embaixo, o outro desce. E fica nisso aqui. Quando eu não tenho firmeza na palavra, eu sou um crente gangorra. Uma hora eu vou, uma hora eu fico. Uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou crente. Uma hora eu estou firme, outra hora eu não estou firme. Uma hora eu estou orando, outra hora eu não estou orando. É o crente gangorra. Isso é um perigo. Nós podemos perder a salvação com isso. Nós podemos perder tempo até na casa do Senhor. Mas o crente, meus irmãos, que tem a palavra, não importa o que está acontecendo no dia a dia, ele está firme com Jesus. Ele está firme com Jesus. Vem a luta, vem a prova, mas ele permanece fiel. Ele permanece firme na presença do Senhor Jesus, porque o alvo dele é morar no céu. E essa palavra, Paulo falando ao irmão Timóteo, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, veja a importância do ensino da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. O que essa palavra representa para nós? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura, ou seja, a palavra de Deus, divinamente inspirada, ela é proveitosa. Para quê, irmãos? Para ensinar, redaguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente ensinado ou instruído para toda boa
obra. Então essa palavra, ela faz o que, irmão? Ela nos ensina. A pergunta é: muitos não querem mais ser ensinados. Mas não sei o que estou falando, é a palavra de Deus. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, essa escritura, Timóteo, ela vai te ensinar. Timóteo, esta palavra vai te corrigir. Corrige também. Essa palavra, Timóteo, esse livro vai te corrigir. Porque nós erramos, irmãos. Nós erramos com palavras, pensamentos e atitudes. Mas essa palavra nos corrige. Essa palavra nos chama a atenção. Eu pergunto para os irmãos: hoje ninguém quer ser corrigido. Não quer ser ensinado. Não quer ser corrigido. Não, eu sou dono do meu próprio nariz. Não, nós temos a Bíblia. Nós temos o livro santo. Posso ouvir amém, meus irmãos? Para nos instruir, para que o homem de Deus seja perfeito. Esse perfeito aqui, irmão, é maduro. Para que sejamos maduros. Coisa boa, irmão, é quando um crente é maduro. Uma pessoa madura, irmãos, ele pensa para falar antes. Uma pessoa maduro, ele sabe lidar com as situações. Posso ouvir amém, irmãos? Quando a pessoa tem a palavra de Deus, ele amadurece e sabe se comportar diante das situações. Talvez, quem sabe hoje, você que está do outro lado, você que está aqui na igreja, talvez você está enfrentando uma situação e Deus está falando: fica tranquilo, fica calmo que eu vou te dar sabedoria. Fica tranquilo que eu vou te ensinar o caminho da vitória. Eu vou junto com você, eu estou com você. Irmão, nós não estamos sozinhos, irmão. Jesus vai com a gente, irmão. Jesus está conosco, irmão. Jesus vai nos guiando, irmão. Aonde você estiver, se você passar pelo fogo, o fogo não te queima. Jesus vai estar com você lá. Se você passar pelas águas, Jesus também vai estar com você lá. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não vai deixar nós. Diga para o seu irmão aí, diga para o seu irmão: Jesus não vai te deixar. Diga para ele: Jesus não vai te deixar. Se nós servimos a Ele, é uma aliança. Eu com Ele e Ele comigo. Eu só sou crente, eu só sirvo a Deus, porque agora eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que eu posso confiar nele. Esse é o amigo fiel e verdade. Aliás, irmão, nós não temos amigos não, viu, irmão? Nós temos conhecidos e colegas. Grave isso. Você e eu não tenho amigo não. Eu não. Eu tenho alguns conhecidos e alguns colegas. O conhecido pode estar com você hoje, amanhã pode não estar mais. O colega pode estar com você hoje, amanhã você nem pode ver ele mais. Mas o amigo Jesus não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Louvado seja o nome do Senhor. Esse amigo está aqui nesta noite. Esse amigo vai te dar vitória, minha irmã. Esse amigo vai te dar vitória, meu irmão. Esse amigo, ele vai com você aonde você botar a planta dos pés. Ele está do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse você pode confiar. Só que esse amigo quer algo de nós. O que esse amigo quer de nós? Ele quer que a gente atente-se para os seus ensinamentos. Posso ouvir, meus irmãos? Atentar para os seus ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor.
Veja, meus irmãos, que havia um povo que rejeitou o ensino. Oséias capítulo 4 e versículo 6. Abra sua Bíblia se você pode. Oséias capítulo 4 e versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o que, irmão? Conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdotes. O Senhor Deus estava falando com os sacerdotes aqui, diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Verso 7. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Essas palavras foram ditas para os sacerdotes. Veja a importância da liderança da igreja, levar uma palavra de ensinamento para a igreja. Não faltou ensino para eles, só que eles rejeitaram o conhecimento, rejeitaram o ensino. Irmão, não falta nada para nós, irmão. A igreja do Senhor Jesus, hoje, ela tem todas as ferramentas. Hoje nós temos Bíblias, várias versões. Hoje nós temos casa do Senhor espalhada pelo Brasil inteiro. Tem cidade por aí que uma rua tem 3 igrejas. Tem lugares em São Paulo que tem igreja que é uma do lado da outra. Parede com parede. Um escuta o culto do outro. Nós temos bons equipamentos de som. Temos aqui, na nossa igreja aqui, instrumentos. Temos aqui bons músicos. Não disseram amém, mas tudo bem. Bons músicos. Nós temos aqui bons cantores. Temos uma igreja, vamos dizer, confortável. Para os irmãos que estão pela internet, vai chegar amanhã o ar-condicionado da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos temos os tapetes para entrar, limpar os pés, personalizados, temos tudo na mão. Nós temos redes sociais para divulgar a palavra. Nós temos bons irmãos na mídia, eu estou falando aqui, mas por trás, você que está do outro lado aí pela internet, por trás disso tem uma equipe aí, que está lá ajustando lá os equipamentos para que chegue a voz até você. Temos bons irmãos na mídia. Temos, meus irmãos, tempo. Nós temos tempo para servir a Deus. Porque ninguém trabalha 24 horas. Nós temos tempo para servir a Deus. Temos igrejas bem próximas das casas, não só aqui, em vários lugares. Temos bons oradores, pregadores da palavra do Senhor. O que está faltando então? O ensino aqui nós temos toda quarta-feira. O que está acontecendo então? Pastor, o que está acontecendo? Alguma coisa? Por que tanto esfriamento no dia a dia? Quantas pessoas se esfriaram na fé? O que está acontecendo? Pessoas se afastando do evangelho, pessoas deixando de vir à casa do Senhor. Não é só aqui não, isso é no mundo inteiro. O que está acontecendo? As pessoas vão à casa do Senhor, mas é como se estivesse em qualquer lugar, desligado do tempo. Você chega amanhã, eu não estou dizendo aqui, eu digo no modo geral. Você chega amanhã, ô irmão, qual foi a pregação do pastor ontem? Eu não estou lembrado que o pastor pregou. Mas não estava na igreja? Estava, mas estava desligado. Dormindo com os olhos abertos, igual coelho. Tem gente que está com o olho aberto, mas está dormindo, está desligado.
O que está acontecendo, pastor? É justamente isso aqui. Muitos estão desprezando o conhecimento da palavra de Deus. Guarde bem isso aqui, irmão, que vai servir para você, para nós, para mim também. Nós temos as ferramentas nas mãos, mas o mais importante, estamos desprezando. Estamos deixando de lado. O que? O povo lá de Israel também estava assim. Rejeitasse o conhecimento, também eu vou te rejeitar. Louvado seja o nome do Senhor. Posso ouvir amém, irmãos? Veja a importância do ensino. Veja a importância de falarmos da palavra do Senhor. Por que é importante o ensinamento? Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí, Hebreus 4 e versículo 12. Já estamos caminhando para o final. Hebreus 4 e versículo 12. Por que é importante o ensinamento da palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é eficaz? Ela faz efeito. Por exemplo, você está aqui hoje, eu estou aqui hoje porque a palavra fez efeito. Isso aqui é um remédio. Quando você está com alguma dor, o médico diz assim, ô Chiquinho, você está sentindo dor aonde? Estou sentindo dor em tal região do corpo. Toma esse remédio aqui. Você toma o remédio, com alguns minutos, começa a fazer efeito. E a palavra de Deus também trouxe efeito. Hoje você está aqui servindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a importância do ensino da palavra de Deus, ela é importante por conta da apostasia que estamos vivendo nos últimos tempos. O que é a apostasia da fé? Você escutar alguém falar, o irmão se desviou do caminho do Senhor. Esse irmão se apostatou da fé. Aquele irmão se afastou do evangelho. Ele se apostatou da fé. A apostasia, estamos vivendo nessa época de apostasia. É preciso nós ler a palavra, se alimentar da palavra, para que a gente não venha se apostatar também da fé. A Bíblia diz que quem está em pé, tome cuidado para que não caia. Quantas pessoas, irmão, conheceram que sentaram nessas bancas aí, hoje estão afastados do evangelho? Quantas pessoas, irmãos, conhecem que passou por esse altar e hoje estão afastados do evangelho? Então, eu e você, nós temos que ter esse cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Vigiar. Louvado seja o nome do Senhor, para que não venhamos a nos apostatar da fé. Veja o que diz a palavra do Senhor, irmão. 1 Timóteo, capítulo 4. Hoje é um culto de ensino. Vamos ler bastante versículo para nós entender a palavra do Senhor. Não é? 1 Timóteo, capítulo 4, meus irmãos. Olha o que diz aí. 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressadamente diz que nos o que, irmão? Nos últimos dias, apostatarão alguns da fé. Já está acontecendo isso já. Por que vão se apostatar da fé? Está no texto. Dando ouvidos. Só para a gente interagir aqui, olhe para o seu irmão aí e diga assim para ele, cuidado com o que você ouve. Mas fala bem baixinho, cuidado. Não precisa repetir, cuidado com redes sociais que você ouve.
Cuidado com aquele amigo que você diz que é amigo. Cuidado com o que você ouve dele. Percebe que alguns nos últimos tempos vão se apostatar da fé. Por que se apostatar da fé? Dando ouvido a espíritos enganadores. 2. Doutrina de demônios. Quem são os espíritos enganadores? E o que é doutrina de demônios? Aqui está a pergunta. Veja que o estudo da palavra, você vai mastigando a palavra. Primeiro, eu vou dando ouvidos a espíritos enganadores. Esse espírito enganadores, não pense você que eles vão chegar e dizer para você, eu sou espírito enganador. Não. Não. Ele vai entrar no corpo de alguém, esse alguém, longe dos princípios bíblicos, vai tentar enganar eu e enganar você. Quem são eles? E agora, irmão Toninho, quem são eles? Esses espíritos enganadores, senhores, entenda, eles vão carregar a Bíblia. Agora pegou agora. Carregar a Bíblia. Esses espíritos enganadores vão usar gravatas e paletós. Eita, pastor, é. Esses espíritos enganadores vão se infiltrar no rebanho do Senhor. Percebe que Jesus falou que nos últimos dias ia acontecer coisas que, se possível, vai enganar quem? Enganar o povo lá fora? Não. Enganar os escolhidos. Diz aí, José, para a irmã, aí, é sério, diga, é sério. Diga, é sério. Diga para ela, é sério. Ser crente é sério. Se possível, vai enganar até os que não são crentes? Não. Vai enganar os que estão no rebanho do Senhor. É difícil, irmão. Com isso, vai me enganar. Eu vou me afastar dos princípios bíblicos e vou me apostatando da fé. 2. Doutrinas de demônios. O que é a doutrina, irmãos? É ensino. Eles também têm o ensino. Por exemplo, hoje aqui, irmão, hoje é um culto de doutrina. É um culto de ensinamento. Porém, aqui está doutrinas de demônios. Quem são esses demônios? Meu Jesus. Está vendo, Eliane, como é difícil ser crente? É difícil, Isabel. Não, pastor, o demônio ele tem um chifre, um rabo bem grande, 2 negócios na cabeça assim, banguelo, sem dente, um olho verde, um olho azul. É nada, irmão. Isso é para historinha de criança. Ah, pastor, ele vai vir todo de preto e um olho de vidro, outro normal. Não. Eles vão entrar em pessoas. Essas pessoas vão entrar no rebanho, capa de ovelhas, mas dentro são lobos devoradores. Doutrina de demônios. Ele vai na contramão da palavra de Deus. Quando você vê muita facilidade por aí, fica atento. Os irmãos percebem, escute só. Você percebe que hoje é normal todo mundo dizer que é crente? Percebeu? Eu sou crente. Eu sou evangélico. Você percebe que hoje virou moda
a pessoa dizer, não, eu também sou um cristão. Tá, tudo bem. Mas quem são esses aqui que ensinam a doutrina de demônios? Quem são eles? Não, pastor, ele vai vir ainda. Já está, irmão, no nosso meio já. Já está por aí espalhado já. Quem são eles? Esses aqui, abra sua Bíblia, rapidinho, Mateus, vamos voltar lá para Mateus 7. Olha a importância do culto de ensinamento. Mateus 7. Olha o que diz aqui. Mateus, capítulo 7, e o verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então direi abertamente, nunca vos conheci. E agora, irmão? Percebe que o grupo de doutrina de demônios, eles vão usar o nome de Jesus. É aquela fase famosa. Não, Jesus é amor. Fica tranquilo que Jesus é amor. O tempo todo. Não, do jeito que você vir para o evangelho, você pode ficar do jeito que você está. E pode ficar do jeito que você está. Doutrina de demônios. Não, se você tiver duas mulheres, não tem problema não. Do jeito que você está, Jesus te aceita. Não, se você é casado e tem e pula o muro de vez em quando, não, fica sossegado, Jesus é amor. Não, a mulher é casada, mas de vez em quando pula a cerca, ou é 2, ou é 3. Não, fica tranquilo, Jesus aceita a gente como nós é. Doutrina de demônios. Posso ouvir amém, irmãos? Pela hipocrisia, verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Doutrina de demônios, isso aqui é um perigo. Mas que Deus nos ajude, meus irmãos. E finalizando, que Deus nos ajude. Cristo estabelece na igreja homens vocacionados e comissionados por Ele para cooperar no aperfeiçoamento, para falar sobre esses falsos em todos os sentidos, a fim de que todos sejamos dinâmicos, frutíferos em seus respectivos ministérios. A igreja de Cristo tem como líder maior o próprio Cristo. Como se pode dizer amém por isso? Que é o cabeça da igreja. No entanto, enquanto organização, Deus institui líderes. Os pastores, aqui é para nós aqui, que conduz o rebanho. Veja a responsabilidade que nós temos aqui nesse altar. E administram as atividades necessárias para o bem comum. Estamos falando da importância da liderança no ensino da igreja. Quais são o perfil de uma liderança? As qualidades de Jesus, um líder amoroso. Um líder servo. Corajoso, tem que ter coragem para falar isso aqui. Um líder zeloso, que zela pela obra do Senhor, zela pelo rebanho. Amém, meus irmãos? Zela pela igreja. Esse é o líder que Jesus quer nessa última hora, zelo pela casa do Senhor. É preciso ter cuidado com a casa do Senhor. Aqui estão as ovelhas de Cristo, nós somos ovelhas. E um líder fiel. Que Deus ajude a liderança aqui do Caju, para que sejamos fiéis. Não podemos ter duas palavras. Isso aqui é o líder, duas palavras. Não,
Não podemos ter duas medidas, não. Não podemos trabalhar aqui no altar apenas pelo salário, por um dinheiro. Não, não, não. É ser fiel à nossa missão como líder, um sacerdócio do Senhor. Fiel. Não podemos ficar mentindo. Uma hora fala uma coisa aqui, outra hora fala outra ali, outra hora fala... Não, não, não. Tem que ser fiel ao Senhor. Palavra do crente, sim, sim. Sim, sim. Passou disso, é procedência maligna. Dá um amém, irmão, pelo menos um amém aí. Um líder focado em dinheiro. Amém, irmão? Não, focado em sua missão. Não é focado em dinheiro, não. É focado na missão. Veja o cuidado, digo isso não para minha glória, não, esquece isso. É os irmãos. Estamos focados na missão de ganhar almas e também nos projetos da igreja. É os irmãos. Os irmãos que trabalham o dia inteiro, saem de manhã e chegam de noite. Precisa cuidar da casa do Senhor. Cada centavo que entra aqui é investido na casa dele. Não é minha casa, não, é a casa do Senhor. É a missão do líder também. Se é para receber as ovelhas do Senhor, essa casa tem que estar bem arrumada. Diga amém por isso, irmão. Ela já estava quando nós chegamos aqui, só que está ficando melhor ainda. E o outro que vier depois de mim vai ficar melhor ainda, porque todos nós estamos focados em uma missão, que é cuidar do rebanho do Senhor e juntos subir para o céu. Amém, meus irmãos? Então veja que esse líder precisa ser corajoso, zeloso, sempre se preocupando com o rebanho do Senhor, porque naquele dia ele vai prestar conta ao Senhor por cada um dos irmãos aqui. Eu que estou aqui, não sei até quando, até Deus permitir, e o pastor presidente também. Se eu for embora amanhã, eu vou prestar conta de cada um dos irmãos nesse tempo que eu fiquei aqui. Veja a responsabilidade que nós temos. Você pode dizer amém por isso? Precisamos então enfrentar e combater os falsos ensinos e falsos mestres. Como é que eu vou combater? Brigando com eles? Não, 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 não. É pregando a palavra. Só isso. Nós não temos que brigar com pessoas por conta de falsos ensinos. Não, não, não. É só pregar a palavra. Você vai arrumar confusão. Prega a palavra, que a palavra vai fazer efeito. A palavra vai fazer o efeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos a responsabilidade, meus irmãos, e na edificação, né, desse corpo de Cristo. Paulo orienta os líderes de Tessalônica que foram constituídos pelo Senhor para guiar o rebanho e ensinar. E também aconselhar. É o papel da liderança. Veja então a importância do ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, que nós possamos se alimentar desta palavra. Leia a Bíblia. Estude a palavra do Senhor. Ore. E juntos nós vamos chegar no céu. Talvez você diz, pastor, eu estou sem tempo. Não, arrume um tempinho. Leia a palavra do Senhor. Pastor, eu estou muito cansado. É bem verdade que há o cansaço físico? Há. Mas vença ele em alguns minutos e leia a Bíblia Sagrada. Pastor, eu estou muito cansado, muito fadigado pelo dia a dia. Arrume um minutinho, dobre o seu joelho, faça uma oração e fale com Deus. Não precisa ser meia hora, uma hora. Se for, melhor ainda. Mas um minutinho, 2 minutinhos, separa e diz, não, eu vou falar com meu pai agora.
Eu vou ter uma conversa com meu pai. Pastor, eu tenho dificuldade de dobrar o joelho. Então, ora sentado mesmo, na sua casa. Fica sentado lá e conversa com o pai. Fala, Jesus, eu tô precisando de algumas coisas. Pastor, eu tenho dificuldade de orar sentado. Então, ora em pé. Fica em pé. Fala em pé, Jesus, eu preciso que o Senhor resolva essa situação. Em pé. Pastor, eu não consigo ficar nem de joelho, nem sentado, nem em pé. Fica deitado no chão. Não tem problema. Deita no chão. Mas o que vão dizer de mim? Não importa o que dizem. O importante é você falar com seu amigo chamado Jesus. Se estiver cansado aqui, pode deitar no chão aí, debaixo das bancas aí. Vai orar deitado. Ora deitado. O importante é falar com o Pai. Amém, irmãos? Pastor, eu não consigo orar nem de joelho, nem sentado, nem em pé, nem deitado. Então você quer morrer. Você quer morrer desse jeito. Aí acabou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos dê força. Venha à casa do Senhor. Procure vir sempre na casa do Senhor. Deus vai te dar força. Deus vai nos dar força. E sendo assim, a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Posso ouvir amém, irmãos? O importante é estar aqui. Então que Deus abençoe a todos. Louvar a Deus pelos irmãos que vieram ao culto de ensinamento da palavra do Senhor. Também louvar a Deus pelos irmãos internautas que aí do outro lado acompanharam a transmissão do culto aqui do bairro do Caju. E que Deus nos ajude para que possamos fazer a sua vontade. Quantos podem dizer amém por isso? Fiquemos em pé, meus irmãos, agradecer o conjunto, né, que veio cooperar conosco nesta noite abençoada, essa quarta-feira abençoada. E não se esqueçam, os irmãos também internautas, que nesse próximo sábado e domingo nós teremos o Congresso dos Varões. E vai estar aqui um convidado muito importante. Eu já convidei ele para estar aqui sábado e domingo. Ele falou que vai estar. E ele já está aqui já. Ele já veio. Mas não tem que buscar ele, pregador? Não, não precisa buscar ele não. Ele já está aqui. Mas não tem que dar oferta para ele. Não. Ele não quer oferta. Ele nos abençoa para ofertar a outras pessoas. Ele está aqui já. É Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos agradecer ao Senhor. Convidar aqui o irmão Vanderlei, presbítero Vanderlei, fazer esta oração para nós finalizar o trabalho do Senhor. E se a trombeta não tocar até quarta-feira que vem, estaremos aqui com mais um culto de ensinamento da palavra. Saúde a todos com a paz do Senhor. Levantamos a mão e oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por tudo que nós ouvimos, Senhor, para que nós colocamos tudo em prática, Senhor Jesus, aquilo que nos deu, e que possamos, Senhor Jesus, estar sempre contigo, fazendo a parte que Tu nos colocaste na Bíblia Sagrada para nós cumpríssemos, meu Pai. Dai-nos entendimento, dá sabedoria a cada um de nós, e também, Senhor, nos abençoa, Senhor Jesus, para que nós possamos ter uma noite abençoada, que possamos estar sempre na Tua casa, aprendendo e ouvindo a Tua palavra. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos.